Vai comprar um imóvel da Caixa? Saiba que muito provavelmente ele está ocupado. E aí, o que você precisa fazer? Acompanhe esse vídeo que eu vou te explicar o passo a passo do que fazer quando você compra um imóvel ocupado da Caixa. Primeira coisa que você precisa saber é que a Caixa ela retoma imóvel de pessoas que ficaram inadimplentes. Então a pessoa compra o imóvel, para de pagar a prestação e a Caixa retoma o imóvel para ela, mas a pessoa muitas vezes continua morando no próprio imóvel. A Caixa manda a notificação, manda aviso de leilão, manda o aviso de retomada do imóvel, mas a pessoa continua morando no imóvel até o máximo possível, tá? E aí, a Caixa coloca o imóvel para venda desta forma. Como o imóvel está ocupado, a Caixa coloca para venda. Ela não quer ter esse custo, esse trabalho de desocupação, até porque às vezes ela consegue desocupar o imóvel e de repente outra pessoa entra no imóvel e invade o imóvel e ela perde todo aquele trabalho. Então ela coloca a venda desse jeito como está. E para você que compra, o risco é grande, é um problema, é uma dor de cabeça muito grande. Pela nossa experiência, tá? Faz 20 anos que a gente trabalha com os imóveis da Caixa. Eu fui gerente da Caixa por 8 anos. E agora nós temos a imobiliária credenciada aqui, a Casa e Companhia, que vende os imóveis da Caixa. Nós podemos te afirmar que a desocupação não é complicada, tá? Das vendas que a gente faz por aqui, mais de 90% delas a gente consegue a desocupação amigável, apenas conversando com o ocupante. Porque o ocupante sabe que ele está lá numa situação irregular, ele sabe que ele está inadimplente, ele sabe que ele parou de pagar, ou seja, ele está esperando justamente alguém comprar para ele desocupar esse imóvel. E é isso que a grande maioria das pessoas fazem, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Assim que a gente compra, assim que a gente vende o imóvel, a gente manda uma cartinha, tá? Se vocês quiserem o modelo dessa notificação, vocês solicitem aqui no chat que a gente vai fornecer. A gente manda essa notificação assinada pela nossa advogada, dizendo que o nosso cliente comprou o imóvel, e que ele precisa desocupar no prazo de 20, ou no prazo de 30 dias, depende de caso a caso. A gente dá esse prazo para a pessoa desocupar e solicitando, né, gentilmente que ele desocupe o imóvel. E aí, na própria notificação, a gente já fala para ele. Se ele não desocupar amigavelmente, a gente vai entrar com uma ação judicial contra ele. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que essa ação judicial, no texto da lei, ela obriga o juiz a conceder a desocupação por liminar no prazo de 60 dias. Ó, a lei que trata desse assunto é a Lei 9.514. Eu vou ler aqui para vocês o artigo 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel, por força do leilão público, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente para desocupação no prazo de 60 dias. Ou seja, entrou com a ação em 60 dias, entrou com a ação, liminarmente o juiz já manda desocupar em 60 dias o imóvel. Tá? Então, isso é muito importante que a gente já avisa para o ocupante que ou ele sai por bem ou ele vai sair com uma ação judicial. E outra estratégia que a gente usa de comunicação com o ocupante, nas notificações e às vezes até na conversa, por telefone ou uma reunião presencial, a gente fala, olha, se a gente tiver que entrar com essa ação judicial, além de você desocupar em 60 dias, você vai ter que pagar taxa de ocupação para o comprador. Então, atenção, comprador, comprou imóvel ocupado, precisou entrar com a ação judicial, você já vai pedir na mesma ação a emissão na posse e cobrança de taxa de ocupação, tá? E aí, um ponto muito importante. A taxa de ocupação pode ser cobrada retroativamente, desde quando o ocupante perdeu o imóvel para o banco, tá? E o valor, ele é bem considerável, é 1% do valor de avaliação do imóvel. Eu vou ler aqui também o artigo 37A da mesma lei que trata desse assunto. O fiduciante, ou seja, a pessoa que perdeu o imóvel, pagará ao credor fiduciário, que é o banco, ou ao seu sucessor, a gente entende que é o comprador, a título de taxa de ocupação do imóvel por mês ou fração, o valor correspondente a 1% do valor de avaliação, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade no patrimônio do credor até a data
em que o comprador vier a ser emitido na posse do imóvel, ou seja, ele vai sair com uma dívida muito alta de taxa de ocupação. Ou seja, ele não tem vantagem nenhuma em postergar a saída dele. Ele vai tomar uma ação judicial, vai ser despejado por oficial de justiça ou, se necessário, força policial, tá? E ainda vai sair com uma dívida gigantesca de taxa de ocupação desde quando ele perdeu o imóvel para o banco. Então, utilizando essa estratégia de comunicação, de convencimento, explicando para a pessoa que o melhor que ela tem a fazer é desocupar o imóvel amigavelmente, a gente consegue um grande índice de satisfação, um grande índice de aproveitamento nessa desocupação amigável. E as ações que a gente tem que entrar são minoria. Outra coisa que a gente pede também na notificação é que aquela pessoa entregue o imóvel em ótimas condições, em perfeitas condições. Não pode retirar armário embutido, não pode retirar janela de blindex, né? Não pode retirar pia, louças, metais sanitários, porque tudo isso fazem parte do imóvel, né? E se a gente constatar qualquer dano, qualquer problema que a pessoa criou no imóvel ao tentar desocupá-lo, né? Ela vai responder. Ela pode responder pelos danos e se a gente achar que ela danificou o imóvel, a gente entra com ação cobrando a taxa de ocupação, né? Então, essa isenção da taxa de ocupação que a gente concede é é, meramente é, um bônus, né? É meramente discricionário. Então, lembrando que essa isenção da taxa de ocupação é um benefício que você pode conceder ou não, tá? Para o ocupante. E se você achar que ele não colaborou, ou se você não quiser isentá-lo dessa taxa de ocupação, você pode cobrar. Nós aqui já cobramos para alguns clientes e eles receberam o valor depois de um bom tempo, que o processo não é rápido, não é rápido, né? O processo da cobrança de taxa de ocupação não é rápido. Então, clientes receberam 30, 40 mil reais de taxa de ocupação de pessoas que não saíram amigavelmente, tá? Então é isso, pessoal. Quem precisar desse modelo pode solicitar aqui que eu vou fornecer para vocês. Não fiquem com medo de comprar um imóvel ocupado. É muito comum, a maioria dos imóveis estão ocupados e vale muito a pena comprar esse imóvel, negociar essa desocupação, tá? Lembrando que o corretor pode auxiliar nessa desocupação, nessa ajuda, nessa tratativa, nessa negociação, tá? Inclusive aqui nós auxiliamos, nós fazemos todo esse trabalho, tá? Nas vendas desses imóveis. E quem precisar da nossa intermediação, o nosso CRES é o 21261, aqui no estado de São Paulo. A gente atende no estado de São Paulo inteiro, pode marcar o nosso CRES, não tem custo nenhum para você que está comprando e a gente vai ajudar com o nosso conhecimento, com a nossa equipe, com a nossa parte jurídica, a desocupação desse imóvel, tá? As notificações, petição, modelo de cobrança, tudo isso a gente vai ajudar você sem custo nenhum, tá? Então, não fiquem com medo, podem comprar o imóvel ocupado, muito provavelmente vocês vão conseguir essa desocupação amigavelmente e caso não consigam amigavelmente, vocês podem entrar com a ação judicial vai estar do seu lado, ela é rápida, esse trâmite de emissão não é demorado, e ainda vocês vão poder cobrar a taxa de ocupação retroativa do ocupante e aí receber uma boa bolada, quem sabe vai te ajudar aí no lucro que você está tendo nessa operação, ok? Um abraço, ficamos à disposição.